Vamos partir então aqui para a nossa segunda mesa. Aqui, a mesa número 2 tem por título Filosofia do Jornalismo em um contexto de fake news, censura e depreciação profissional. Como conferencista, a gente tem Eduardo Amaral Gurgel, professor na Unip, e sua comunicação será 60 anos da obra Filosofia do Jornalismo. Além disso, como convidado temos Rafael Lopes, da UFRB, cuja comunicação será Ética, Liberdade de Expressão e Informação de Qualidade. Também, como nossa convidada para essa segunda mesa, temos a professora Ana Regina Rego, da Universidade Federal do Piauí, também membro sócia da Socicom. A sua comunicação será Diretrizes para a Formação do Jornalista. Então, vamos começar primeiramente com o professor Eduardo. Professor Eduardo, seja bem-vindo. Boa noite a todos, a todas. Eu começo a minha comunicação em um pedido de desculpa à dona Silvia. Entenda, dona Silvia, meu silêncio e a minha distância se traduzem na dificuldade que eu tenho de reverenciar o meu mestre maior, que eu passei mestrado e doutorado junto, o Marcos de Mello, que eu vou fazer agora em uma singela homenagem, estendendo o que ele fez por nós, por todos nós, e estendendo também a questão do Luiz Beltrão, que com certeza, como a Karina mencionou, o Marcos de Mello, se não fosse a continuidade do Marcos de Mello aos estudos do Luiz Beltrão, o Luiz Beltrão também não teria toda essa projeção que tem hoje, que nós também fazemos. Nós também demos essa continuidade em respeito ao Luiz Beltrão, a todo o trabalho fantástico, maravilhoso do Luiz Beltrão, que teve, então, como continuador o professor José Marcos de Mello, e nós estamos tentando, pouco a pouco, essa continuidade também, esse apreço às questões da filosofia do jornalismo pregadas lá atrás pelo Luiz Beltrão. Eu começo, então, a minha fala aqui com também olhando para as questões pontuadas pelo Guilherme e também pela Karina e também pela dona Silvia para a atualidade do pensamento do Luiz Beltrão. Atualidade essa refletida na obra dele lá atrás, quando a gente pega a questão, então, do primeiro seminário do ensino do jornalismo, em 1965, aqui no Rio de Janeiro, e a gente vai perceber que o Luiz Beltrão tratava com muita seriedade essa questão do jornalismo, e isso daí vai se refletir, então, depois na formação daquilo que é a sua filosofia do jornalismo. Antes disso daí, eu vou contar um pequeno relato sobre como que aconteceu a minha aproximação com o Luiz Beltrão. Eu entro na cátedra de comunicação e o professor Marx me recebe, e com todo carinho, com toda a atenção do mundo, e ele olha para mim e fala para mim uma frase que era comumente usada com outros orientandos: quem está no quartel quer serviço. E ele falou para mim: vem aqui e eu preciso de alguém que me ajude a organizar a tradução e a compilação de toda a ensinança do periodismo do Luiz Beltrão, um volume que foi traduzido, que nem o Guilherme bem mostrou, e eu e a Rose, a professora Rose Vidal, tivemos a grata satisfação de trabalhar junto com o Marcos de Mello para poder disponibilizar isso daí ao público. Foi muito gratificante. É muito gratificante ver todas as obras do Luiz Beltrão editadas de forma maravilhosa, de forma muito pontual dentro da coleção da Intercom, e que hoje está disponível para o Brasil inteiro.
Então, nós conseguimos visualizar também aí o afinco com o que o professor Marques de Mello trabalhava, essa continuidade das ideias do Luiz Beltrão, não é? E hoje, assim, muito obrigado, Cristina Schmidt, pelo convite. Me dá a oportunidade maravilhosa de me reaproximar do meu querido mestre José Marques de Mello, me dá a oportunidade de agradecer. Eu vivo assim todos os dias agradecendo essa oportunidade que eu tive de estar ao lado do Marques de Mello, de aprender um pouco com esse homem maravilhoso que ele foi, e daquilo que nós precisamos nos organizar e dar a continuidade do que o Marx nos colocou à frente, do que o Marques de Mello nos proporcionou. E dentro disso daí, então, está essa questão do Luiz Beltrão, que eu entro na cátedra, como eu falei, e olho, e o Marx me propõe, então, um estudo sistemático sobre a pedagogia do Luiz Beltrão. E digo, quem é esse homem, meu Deus do céu, que eu vou começar a pesquisar agora? Pessoas bem mais gabaritadas que eu, na realidade, a professora Fátima Feliciano, professora Rosa Nava, que fizeram estudos anteriores, e várias pessoas aqui mesmo se dispuseram a fazer essa operação de resgate do pensamento comunicacional beltraniano, e que nós, eu vejo com grande clareza os estudos do professor Alfredo Viseu, e lendo tudo isso daí, e vendo, e principalmente o que o Marx me contava. O Marx, sentado na cátedra, o Marx me falava, olha, esse homem fez isso, isso e aquilo. E aí eu peguei e falei, mas como é que é essa questão? Eu começo a ler, eu começo a me aprofundar nas questões do Luiz Beltrão, e aí eu vejo com clareza, tudo que esse homem fez pelo jornalismo, tudo que esse homem criou, não é? E aí, quando a dona Silvia, quando o Guilherme, quando a Karina falam, é muito atual. Em 2010, no Congresso dos professores de jornalismo, da Associação Brasileira dos Professores de Jornalismo, lá em Uberlândia, o professor Elias Machado vira, depois eu fiz uma apresentação sobre Luiz Beltrão, e o professor Elias Machado confere, fala, realmente o pensamento de Luiz Beltrão é mais atual que nunca. E parece que em 2010 para 2020, nós podemos repetir as mesmas palavras do Elias Machado. Não está longe, não está distante. Então, quando eu olho no relato dele aqui dentro do seminário em 1965, eu vou perceber que ele está falando como se ele estivesse falando das coisas de hoje, da atualidade. Nossa, o jornalista precisa ser assim, o jornalista precisa defender. É uma sociologia da comunicação que nos impulsiona, que nos dá um avivamento daquilo que nós precisamos colocar à frente do que é e do que seria, sim, o jornalismo em essência. Então, quando a gente pega aqui a Iniciação à Filosofia do Jornalismo, a primeira edição, e a gente vai lá na definição, eu separei aqui, na definição do conceito de jornalismo, e lá na coisa, não é função da imprensa compreendida como jornalismo informar ligeira e frivolamente sobre os fatos que acontecem, ou censurá-los com maior soma de afeto ou adesão. Toca à imprensa elogiar, explicar, ensinar, guiar, dirigir. Toca-lhe examinar os conflitos e não agravá-los com um juízo apaixonado, não encaminhá-los com alarde de adesão, talvez extemporâneo. Toca-lhe, enfim, propor soluções, amadurecê-las, torná-las fáceis, submetê-las à censura, reformá-las. Toca-lhe estabelecer e fundamentar ensinamentos. Se pretende que o país a respeite
e que, conforme os seus serviços e merecimentos, a proteja e honre. Quando o Beltrão fala isso, Dona Silvia olha e me faz um discurso falando dessa nossa da atuação hoje dos jornalistas e retratando o jornalismo atual, e realmente não está condizente com aquilo que o Luiz Beltrão preconizava, não está conivente com aquilo que foi debatido ao longo dos anos, intensamente, nos congressos que o Luiz Beltrão participou, nos ensaios que ele escreveu, em toda a sua literatura. Realmente nós não estamos vendo uma condigência daquilo que o Luiz Beltrão preconizava. E então, o que nós precisamos fazer, o que nós podemos fazer para isso daí? Quando eu entro numa sala de aula hoje, e eu olho para os meus alunos e eu tento explicar a eles quem foi Luiz Beltrão, quem foi Marques de Mello, a grandeza desses homens, a grandiosidade do pensamento, aquilo que é inerente a uma questão óbvia de você ver o jornalismo como realmente uma ferramenta da sociedade, de melhorar, de construir um mundo melhor. E aí eu penso que nós devemos mais introjetar esse pensamento do Luiz Beltrão, introjetar mais ainda o pensamento do Marques de Mello nessa nova geração. Eu penso que a gente precisa avivar esse pensamento, tornar esse pensamento um pouco mais próximo aos nossos alunos, à nossa nova geração. Parece que eles estão meio que distantes entre essa relação do que realmente é o jornalismo que preconizado pelo Luiz Beltrão, pelo Marques de Mello, e daquilo que nós estamos vendo a realidade. Tá? Então, pulando essa parte minha, pessoal aqui, que é um fator de homenagem ao meu professor Marques de Mello, que com muito carinho, muita dedicação, incutiu isso na minha mente, no meu coração. Eu carrego as palavras do Marques de Mello dentro da minha mente, do meu coração. Desculpa. No último, eu fui um dos últimos orientandos dele, acompanhei ele muito de perto. No último Intercom, lá em Curitiba, que eu tive a oportunidade, eu fiz questão de ficar, Dona Silvia sabe muito bem isso daí, eu fiz questão de ficar ao lado dele todo momento, a todo momento eu estava ao lado do professor Marques de Mello, e porque eu sabia que eu ia aprender muito mais. E aprendi, realmente, e agradeço essa oportunidade. Mas, voltando à questão, então, eu estudo a pedagogia do jornalismo na teoria e prática do jornalismo, de Luiz Beltrão, na teoria e prática de Luiz Beltrão. E a minha contribuição, eu gostaria, da minha dissertação, de pontuar isso daí para as nossas... Sim, obrigado. As nossas gerações futuras, não é? E então, quando eu me deparo a filosofia do jornalismo, no nosso contexto, a filosofia do jornalismo em um contexto de desinformação, censura e depreciação profissional, eu vou olhar para esse panorama, eu vou olhar para essa questão e vou ver que tudo que o Beltrão falava lá atrás e que o Marques de Mello continuou são os passos que seriam providenciais para que esse tipo de desinformação, esse tipo de depreciação não se consolidasse. Não é? Então, a gente vai... voltando à questão, o Luiz Beltrão vai estruturar a obra maior dele aqui, que eu reputo, a Iniciação à Filosofia do Jornalismo, embora uma continuidade de uma obra fantástica,
ele estrutura ela através, ele começa lá atrás no Diário de Pernambuco, em 1951, participa da Associação de Imprensa de Pernambuco, e logo de entrada já é eleito presidente e fica em 3 mandados como presidente, em 51, 53 e 55. Em 1951, ele faz o ensaio Anais de Jornalismo. E, em 1953, participa do 5º Congresso Nacional de Jornalistas em Curitiba e defende a tese da liberdade de imprensa, onde é gerado uma celeuma e alguma confusão lá por conta dessa defesa. Em 1954, publica o Ensino de Jornalismo nos Estados Unidos, apresentado na 2ª Conferência Nacional de Jornalistas em São Paulo. E, em 1956, participa do primeiro encontro internacional de jornalistas em Helsinki, na Finlândia. Todo o cabedal, a estrutura intelectual do Luiz Beltrão, participando de todos esses eventos, vai culminar em 59, então, com a filosofia, a iniciação à filosofia do jornalismo. Então, ele traz toda essa bagagem, tá bem? Traz toda essa bagagem e consegue colocar com grande clareza tudo, sistematizar tudo que ele podia dentro desse sexagenário de respeito aqui. Esse daqui é um sexagenário de respeito mais atual do que nunca. Iniciação à filosofia do jornalismo. Eu vou compartilhar com vocês, peço licença para compartilhar só a tela e depois eu vou compartilhar aqui o link e depois eu quero enviar para vocês, para quem tem e para quem não tem, só pedir licença aqui, tá? Só um minutinho. É 1 minuto, professor. É 1 minuto, só que fugiu da minha... Cadê? Presto uma homenagem, então, também ao meu professor Marques de Mello. Tá? Eu vou disponibilizar isso daqui. Esse daqui foi o 50º do Iniciação à Filosofia, apresentado pelo Marques de Mello no Congresso em 2010, lá em Caxias do Sul. Tá? Então, rapidamente falando, a conjuntura, a Revolução, as nossas bases forâneas, o livro do Fraser Bond e tal, as outras obras que já traduziam, do Anton Jobim e o Luiz Beltrão, não é? E aí já faz parte também da obra do conjunto de clássicos do jornalismo brasileiro, o Rui Barbosa, o Barbosa Lima Sobrinho e o Alceu Amoroso Lima, não é? O livro que o professor estava retratando na época, realmente cinquentenário, não é? Uma homenagem singela ao pioneiro dos estudos, professor Roberto Benjamin, tá? E aí o ícone das ciências brasileiras, da ciência da comunicação, pelo tríplice pioneirismo, fundador do Instituto, do ICINFORME, criador da primeira revista da Comunicação e Sociedade, e o autor da primeira tese de doutorado também, da Comunicação, né? Então, tudo que nós temos aqui, que o professor Marques de Mello muito bem sintetizou, ele passa esse material fantástico para mim, e ao passar esse material, hoje, nós não temos mais tempo hábil para apresentar, mas eu vou disponibilizar esse material para vocês, eu deixo esse material à disposição de vocês, que é um material riquíssimo, preparado pelo nosso querido José Marques de Mello, que teve a competência incrível de sistematizar, de organizar, e junto com a Cristina Gobi, é claro que a Cristina Gobi foi de fundamental importância para todo esse processo, mas a ideia, a concatenação e a organização, a sistematização do professor Marques de Mello, sem dúvida, trazem esse presente
aos nossos estudos e a nossa compreensão. Trazer à luz o professor Luiz Beltrão, o pensamento do professor Luiz Beltrão, mais atual do que nunca, é muito importante para todos nós. Muito obrigado. Nós que agradecemos, professor, por ter aceito esse convite da professora Cristina para participar aqui no nosso Café FolkCon. E, com certeza, uma das coisas que se nota pela sua fala é essa carência que os jovens e as jovens, futuros e futuros jornalistas, têm na sua formação desse conteúdo, dessas questões do jornalismo, como o professor Beltrão e o professor José Marques Chinelo tanto apelavam, né? Então, isso vai já ficar para o debate. Vamos agora passar para o professor Rafael Lopes, da UFRB, cuja comunicação, como eu já disse, tem um título: Ética, Liberdade de Expressão e Informação pela Qualidade. Professor Rafael, seja bem-vindo, a palavra é sua. Olá a todos, boa tarde. Estou tentando aqui só compartilhar a tela para a gente começar. Eu vou ser bem breve, mas organizei aqui alguns tópicos só para não deixar passar nada. Todo mundo consegue ver aí? Conseguem ver a tela? Pronto. Então, primeiro agradecer o convite do colega e professor Flávio, de estar participando com vocês aqui nesse momento. E aí estender também os agradecimentos a todo o grupo da Rede FolkCon, aí na pessoa do presidente da rede, o professor Guilherme Fernandes. Eu sou mestre em comunicação pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, dissertação defendida recentemente. No meu currículo, sobretudo na minha trajetória profissional, sou jornalista, e na maior parte das minhas experiências, eu atuei em comunicação sindical. Então, eu passei por alguns sindicatos, tanto a maior parte deles de trabalhadores, mas alguns também sindicatos patronais. Então, para tentar entender esse tema, né, da ética, liberdade de expressão e informação de qualidade, toda essa minha trajetória ajuda muito nessa construção, né? Falar de ética não está só... a ética vai estar ligada às condições de trabalho, tempo e rotina, né, dos profissionais de comunicação. Não é simplesmente a ética que a gente aprende na academia e que a gente estuda e os autores com os quais a gente dialoga, mas a ética ela vai perpassar por algumas questões aí que estão diretamente imbricadas. Então, às vezes, a rotina dos profissionais de comunicação não é uma rotina tão fácil, a remuneração não é a remuneração tão adequada, e nesse processo todo, as pressões que os jornalistas enfrentam, não só nas redações de veículos, mas também nas assessorias de comunicação, são pressões muito grandes, assim, de prazo, de deadline, de dar conta de uma demanda que vai se atropelando e que vão surgindo outras necessidades, e nem sempre o profissional ele consegue ser incisivo numa postura que vá de acordo aos seus princípios, à ética profissional, e aos seus princípios também enquanto cidadão ou cidadã, e nisso estão relacionadas aí essas questões todas. Dentro desse processo, né, da ética, é super importante a apuração com afinco, né? É você fazer uma apuração de fato, né, criteriosa, que traga no cerne a imparcialidade, e aí trazendo um pouco mais para essa dinâmica entre academia e mercado, né? Porque a gente aprende muita coisa na academia e a gente acaba tentando projetar isso no mercado, na prática profissional, mas nem sempre a gente consegue e muitas vezes a gente é confrontado em alguns momentos, né, no exercício profissional com aquilo que a gente aprendeu nos bancos, nas cadeiras da faculdade, das universidades, e a gente percebe que há uma distância, sobretudo de realidade,
do que a gente vivencia na prática e do que a gente aprende na teoria, né? Algumas questões paradigmáticas são bem fortes, assim, desse âmbito de realidade. A realidade que é mais comum, que a gente consegue aí visualizar no mercado, a gente sabe que nenhuma profissão é basicamente um conto de fadas, mas dentro da comunicação a gente consegue ver alguns itens aí que eu coloco assim bem claramente. O sucateamento profissional, e aí a gente traz desde a desvalorização da profissão, que começa lá em 2009 ainda com a queda do diploma, né, da exigência do diploma. A gente percebe um sucateamento assim, total e principalmente não só do ponto de vista financeiro dessa valorização, mas, enfim, de um modo bem geral. E aí vem a pandemia agora, que a gente acaba acirrando mais ainda um cenário de caos, né, na profissão, porque a pandemia veio mostrar o quão me foge até a palavra agora, mas assim, o quão perversa é essa relação de trabalho que a gente vivencia no campo da comunicação, e mais aí no jornalismo, né? Então, nesse processo aí, muitas vezes os profissionais, a maioria das vezes, eu diria, os profissionais são submetidos a uma lógica de subsistência, né? De ter que corroborar com algumas práticas e de ter que participar de algum modo, porque se não participar, é posto para fora, perde emprego. Então, a gente percebe uma necessidade, às vezes, de os profissionais atuarem de alguma forma que não condiza não condizente com a ética e com os valores profissionais por uma questão de subsistência. E aí eu trago alguns dados da FINAGE, dados recentes, que mostram aí os impactos da medida provisória 936 para os jornalistas durante a pandemia. Então, quase 4 mil profissionais com salários reduzidos, né? Um número bem expressivo, 81 com suspensão de contratos e 205 demissões nesse período aí. É um dado bem grave, quando a gente coloca a realidade desses profissionais, distribuído nos estados, né, em todos os estados do Brasil. E aí, dentro do cenário político, quando a gente acha que está tudo, que nada pode piorar, as coisas acabam que só pioram a cada dia. A gente tem um governo federal que tem uma total aversão aos jornalistas, né? A própria FENAGE, ela faz um levantamento do primeiro semestre desse ano de 2020, e ela traz um número de 245 ataques do presidente Bolsonaro à imprensa, né? São ataques recorrentes, e nesse balaio todo aí a gente consegue visualizar também muita desinformação, muita fake news, que contribui para um cenário de caos e de descrédito, né? com a informação. E é nesse processo que o jornalismo profissional ele exerce total relevância para tentar mudar esse cenário. O governo federal, e aí na figura do próprio presidente e de seus aliados, trata assim de forma esdrúxula profissionais de comunicação e jornalistas. E a gente percebe também nesse processo aí uma violação do direito à informação, né? Com, por exemplo, a omissão dos dados da Covid-19, que além de estar passando por uma fase delicada, que é essa crise sanitária que assola o mundo, no Brasil a gente teve e tem que passar por um processo de desinformação, de negação de um direito à informação. E aí que obrigou aos veículos de comunicação a criarem um consórcio para a atualização diária dessas informações a nível nacional. Então, nesse cenário político, o enfraquecimento das instituições ele é colocado de forma bem expressiva. A gente percebe um enfraquecimento de instituições classistas muito forte,
E as entidades, elas, nesse sentido, são assim, super importantes. A gente tem, por exemplo, a Associação Brasileira de Imprensa, na Bahia temos até a Associação Baiana de Imprensa também, né? Temos os sindicatos aí que representam a categoria dos jornalistas em todos os estados, né? Cada estado tem o seu sindicato, além da própria FENAGE, a Federação Nacional dos Jornalistas, e outras centrais sindicais. São entidades que têm importância total para a gente tentar virar o jogo e tentar mudar mesmo esse cenário que a gente se encontra, aí, que a nossa profissão se encontra hoje. Não é? Uma voz sozinha, por exemplo, ela vai ter uma potência X. 10 vozes juntas, né, já vão alcançar 10x. Então, é uma questão lógica que as pessoas, né, uma categoria, ela é organizada enquanto categoria e enquanto coletivo, tem um poder de persuasão e de escoar informações e de alcançar seus objetivos muito maior. Então, as instituições, pelo próprio respaldo que essas instituições também têm na sociedade, consegue agregar valor a essa luta. E uma categoria organizada tem maior probabilidade de garantia de direitos, ou pelo menos de luta por esses direitos. A liberdade de expressão, ela é crucial. Dentro do combo aí, liberdade de expressão aliada à ética, vai trazer, então, uma informação de qualidade. Então, são dois valores importantíssimos que vão corroborar para uma informação de qualidade. A informação coerente, informação verídica, ela vai combater, logicamente, esse turbilhão de fake news que a gente vivencia aí dia a dia no Brasil. E dentro dessa informação coerente, a gente precisa, obviamente, trazer uma veridicidade com uma boa apuração, com responsabilidade social, que acho que é a palavra-chave disso tudo. É o norte, né? A responsabilidade social é pensar que uma informação ela vai alcançar um cidadão, uma cidadã, um grupo, um coletivo, uma nação, um estado, um município, vai alcançar pessoas de um modo geral. E essa responsabilidade social não deve ser perdida de vista, né? Pensar qual o impacto de uma informação quando ela chega do outro lado. Como é que as pessoas estão recebendo essa informação? O que é que essa informação pode provocar na vida do outro, na vida da outra, na vida das pessoas? Então, através dessa responsabilidade social e de se colocar no lugar desse receptor, que hoje não é mais só o receptor, né? Hoje é o receptor, é o produtor de conteúdo, a gente acaba se confrontando aí com algumas questões aí nesse âmbito das redes sociais. E aí um jornalismo sério, ele tem claramente o dever de formar para a cidadania, de formar opinião, de apontar aí caminhos para uma livre interpretação, sem nenhum tipo de sensacionalismo, de tendência para um lado, para outro. É basicamente a reafirmação do jornalismo profissional. Nesse processo de união contra os retrocessos, eu diria que a academia ela precisa se aproximar cada vez mais das entidades classistas, como também precisa se aproximar do mercado. Eu acho que o caminho é fazer pontes. Eu lembro que eu pesquisei a Associação Baiana de Imprensa, a ABI Bahia, lá em 2012, 2013, quando estava ainda na graduação, e aí um dos entrevistados, eu lembro que me disse assim, claramente que a ABI era uma associação de jornalistas mais antigos, que aquilo não tinha nada a ver com ele, que aquilo não o representava. Então, acho que essas entidades elas precisam se apoiar. As universidades, a academia, de um modo mais amplo, precisa se apoiar junto com as entidades classistas, junto aí de alguns representantes do mercado e tentar se fortalecer. E esse fortalecimento de sindicatos e de entidades classistas, de um modo geral, é o que vai sustentar a gente nesse
nesse processo aí para tentar sair dessa conjuntura, né? Porque se sozinho já está, se junto já é difícil, imagine sozinho, né? Atravessar todo esse cenário. É o que eu digo de vozes no fim do túnel, né? Essas vozes aí juntas, de tentar fazer ecoar, de tentar ir para a luta mesmo, e combater esse cenário de retrocessos. Então, são instituições que hoje, claramente, a gente vê muitas notas de repúdio das instituições, né? Todo dia, a cada fala do presidente, as instituições se posicionam e emitem as cartas, as notas de repúdio. Então, a gente precisa dessas instituições para cartas de repúdio, mas a gente precisa também delas para além dessas cartas de repúdio. A gente precisa tentar fortalecer essas instituições e caminhar junto. E aí finalizo com a divina, maravilhosa Gal. É preciso estar atento e forte. Assim eu concluo minha apresentação. Obrigado a todos e a todas que estão acompanhando. Obrigado, Rafael. Inclusive, muito interessante essa parte dessa inclusão da arte que faz parte aqui da live do Café FOCCOM, né, como instrumento de reflexão. Então, vamos para a nossa última convidada nessa mesa número 2, que é a professora Ana Regina Rego, e a sua fala vai ser sobre, tem um título, Diretrizes para a Formação do Jornalista. Professora Ana Regina Rego, da Universidade Federal do Piauí, e também como sócia da SOCICOM. Bem-vinda, professora. Um gosto. Boa noite a todas e a todos. Queria agradecer o convite da Cristina, parceira de SOCICOM, né? Parceira de gestão da SOCICOM, pelo convite para estar aqui com vocês, né? Compartilhando esse momento, sobretudo pela grata surpresa de encontrar aqui a Silvia, né? Ô, Silvia, saudade, moça! Saudade, saudade. A gente vai se encontrar em breve, se Deus quiser, com as famílias todas, né? Relembrando viagens, conversas e tudo, né? Desafios pelo mundo todo. A gente vai estar junto, né? Bom, eu acho que essa é a primeira vez que eu participo de um evento da SOCICOM, né? Como parceira do professor Marx aí durante muito tempo. A gente trabalhou junto, sobretudo na questão da historiografia e da historicidade da comunicação, né? E até por esse relacionamento eu me tornei presidenta da UCAR e terminando agora a gestão da SOCICOM, junto com a Cristina, né? Até dezembro a gente vai estar passando o bastão aí na gestão da SOCICOM. E muito prazer, Guilherme, eu não te conhecia ainda nem de tela, né? Só de e-mails, né? E-mails quase que diários, encaminhando as decisões. A SOCICOM tem sido não apenas uma associada, uma filiada, a FOCCOM, a rede FOCCOM tem sido não apenas uma afiliada, uma associada da SOCICOM, mas uma grande parceira. A gente está terminando aí o 4º ano de gestão, os 2 primeiros eu estava como diretora, agora como presidenta, e a FOCCOM sempre firme e forte nos desafios que a gente tem enfrentado em relação à política científica, à política acadêmica, desafios frente à universidade pública e gratuita, frente à universidade como um todo, e a SOCICOM tem estado ali com a gente firme e forte, então eu vou aproveitar a oportunidade para agradecer também ao Guilherme por essa parceria muito promissora com a FOCCOM, né? E que eu espero que a gente continue aí com essas instituições para sempre, porque são instituições que têm mostrado grande relevância, né? Se durante algum tempo a academia se perguntava para que uma federação, acho que Marcos de Mello hoje, e aonde ele estiver, e ele está conosco, ele está feliz porque ele está vendo o peso da SOCICOM, o peso da SOCICOM frente a todos os movimentos que a gente leva para o Congresso, que a gente leva para as agências de fomento, que a gente faz junto com a SBPC, que a gente vai na CAPES, vai no CNPq e a gente vai junto, e aí vai SOCICOM enquanto federação na frente, e juntos vamos todas as associações que passaram também diretamente ou indiretamente pelo dedo do professor Marx aí no seu processo de construção, criação e idealização. Então, eu acho que de máxima importância, e eu acho que aonde ele estiver,
ele está feliz porque ele fez e criou muita coisa de máxima importância. Acho que sem a federação para passar esses últimos anos seria difícil para o campo da comunicação, né? A federação dá esse peso, a federação leva todo mundo junto, e eu acho que é isso que ele já visualizava lá na década passada, quando ele criou a federação, né? Ele pensava assim, olha, a gente tem que disputar no espaço das políticas científicas de igual para igual com as demais ciências. E a gente só vai fazer isso, só vai poder fazer isso se o campo for forte. Se o campo não for forte, nós não poderemos estar ali dentro da SBPC disputando, a gente não pode estar dentro do CD do CNPq, do CD da CAPES, disputando um espaço, né, compatível com a comunicação, se a gente não tiver uma federação articulada. Então, eu aproveito a oportunidade para abraçar a Sílvia, né? Não só em nome do professor Max, mas em nome dela mesma, né? Porque mora em nosso coração. Cristina, Guilherme, aí pela grande parceria da Folkicom, e Cristina, parceria da Suscicom, né? E a minha fala, Elma, não vai ser sobre diretrizes. O convite que a Cristina me fez foi para falar sobre desinformação em jornalismo, né? Sobretudo porque, recentemente, eu vou tentar compartilhar a tela aqui, espero que eu tenha sucesso. Recentemente, nós criamos, todo mundo está vendo aí a tela, tá ok? Tá, né? Nós criamos essa rede, que chama Rede Nacional de Combate à Desinformação. Não. Essa rede nasceu de uma ideia do meu pós-doutorado, realizado ano passado, e, posteriormente, já durante a pandemia, quando eu retornei para a Universidade Federal do Piauí, eu entrei como voluntária no projeto Mandacaru, e lá a gente tentou criar uma rede, né? Por uma série de questões não foi possível ali, e nós continuamos com o nosso network em nível nacional a partir das associações que a gente trabalha já há muito tempo, né? E aí nós fomos entrando em contato com os colegas que já trabalhavam com a temática, e primeiro a gente focou no campo da comunicação, e nós queríamos uma rede de monitoramento e de fact-checking. Mas nós fomos conhecendo o escopo de todos os projetos do país, de todos não, mas de muitos já, e todo dia entra um parceiro novo na rede, que trabalham de alguma forma para contribuir com a sociedade nesse processo de discernimento entre informação e desinformação, não? Nós sabemos que 62% dos brasileiros não conseguem fazer esse discernimento, não conseguem saber exatamente o que há de factualidade, o que há de verdade, o que é mentira em uma determinada narrativa. Às vezes, em um vídeo de 5, 10 minutos, você tem factualidade, né, ali a proximidade com a verdade, você tem mentira mesmo, fake, você tem alguma coisa descontextualizada, você tem alguma coisa manipulada e você tem alguma coisa completamente fora da ordem. Então, para uma pessoa que não é do campo da comunicação, que não é um jornalista, que não tem uma formação tão crítica, é muito difícil, né? E aí nós fomos conhecendo os parceiros, né? Esse aqui é o aplicativo Eu Fiscalizo, é da Fiocruz. Esse aplicativo da Fiocruz, ele recebe, né, as denúncias, as notificações diariamente de milhares e milhares de brasileiros com dúvidas, né? Às vezes uma dúvida simples, né? Isso funciona? Chá de limão funciona para a Covid, etc, etc. Então, desde as dúvidas mais simples até aquelas narrativas desinformacionais mais complexas, né? Aqui nós temos, por exemplo, um site que é de inteligência artificial, onde a gente pode, que é de uma menina de Recife, né, que terminou o mestrado agora, onde você pode, por exemplo, colocar a sua dúvida da notícia que você quer conferir logo aqui no site, e aí você conferir online, né? Essa semana nós tivemos uma reunião com o pessoal, com brasileiros que moram na Alemanha, que estão fazendo algo similar, né? Nós temos redes, né? Rede Consciência, que é de jornalismo científico, Rede Amazon, que faz um trabalho maravilhoso em Roraima, não?
trabalham em Roraima e fazem um trabalho de jornalismo, arte, cultura, etc., produzindo narrativas de qualidade, produzindo informação de qualidade para aquela comunidade, né? Então, assim, é um projeto que reúne, dentro da plataforma, até o momento, nós temos 62 projetos, que são os projetos fact-checking, né? O coletivo Bereia, da Magali Cunha, né? Do Rio de Janeiro, que trabalha com religião, inclusive dentro do GP da Intercom, né? Com religião, trabalha fazendo esse trabalho de verificação jornalística em relação à desinformação no campo religioso, e que tem interface com o campo científico, e que tem interface com o campo da saúde, que tem interface com o campo político, né? Esse ETE também é do Rio, é de umas meninas que trabalham checando desinformação no que se refere à homofobia, no que se refere a feminismo, no que se refere a uma série de coisas, né? No Jogo de Checagem, o nosso aqui do Piauí, a gente trabalha com o ambiente da Covid, basicamente, a gente traz informações científicas e a gente faz checagens diariamente, né, sobre tudo aquilo que acontece no mundo. É um projeto que foi contemplado dentro dos editais já da pandemia, e a gente focou muito nesse assunto, a gente trabalha diariamente. Então, a gente tem aqui do Piauí, do interior da Bahia, do Tocantins, do Pará, né? Esse fakebook.eco trabalha só monitorando o governo em relação à desinformação no ambiente do meio ambiente, né? Então, assim, tudo aquilo que foi dito, etc. Então, nós temos uma riqueza muito grande em relação a esses projetos que a gente está tentando reunir país afora, não? Comunicação educativa, que aí entra Educomunicação, né? Aqui é o pessoal da Federal do Pernambuco, Rádio Paulo Freire, viu, Silvia? Rádio Paulo Freire, Saúde é o Tema, eles têm, inclusive, um projeto que manda pelo Zap, né? Eles mandam aí contranarrativas pelo Zap, né? Covid verificado são as meninas da imunologia da USP. Tem um trabalho fabuloso. Agora, essa semana, elas estão fazendo um trabalho diário só explicando quais são as vacinas que estão na iminência de terminarem a 3ª fase clínica e passarem para aprovação. E elas estão fazendo isso com cards explicativos diariamente, né? Esse Covid-19 de divulgação científica é da Fiocruz do Rio de Janeiro, tem um trabalho também fabuloso, tanto no canal no YouTube, quanto nas redes sociais, quanto no site, publicam muitos vídeos explicativos sobre a Covid-19, sobre as doenças, as comorbidades e a interação com a Covid-19, com o coronavírus, né? O Comunicae é do Edgar Rebouças, da Federal do Espírito Santo, trabalha também com comunicação proativa, né? O Vaza Faciani é de São Paulo, né? Trabalha com cursos, né? Para letramento da mídia, né? Para aprender a ler a mídia. Né? Aqui é da UFP, no combate à Covid. Infocast, gente, é da filosofia de Juiz de Fora. Eu achei bárbaro esse projeto. Eles trabalham com podcast, trabalham com áudios de guerrilha que eles distribuem nos aplicativos de mensagem, né? Força Tarefa Merec também é do FMG, tem trabalho em todas as áreas, é realmente uma força-tarefa, sempre procurando combater a desinformação. O programa Fora da Curva é de Recife, né? Café com Mapa do Espírito Santo, a Audiência da Hora é de Santa Maria, do campus, que não é em Santa Maria, é um campus distante, ainda não me recordo agora. Sob torção é da USP, esse Multi Science é de brasileiros que residem tanto no Canadá, quanto no Brasil, quanto na Alemanha, e trabalham exatamente produzindo informação de qualidade em diversos ambientes, né? A gente vai chegar nesses parceiros todos, né? Tem os observatórios, o Observatório de Ética Jornalística,
que é da Federal de Santa Catarina, do Rogério Cristofoletti, o Observatório de Comunicação Política, que é da Federal do Rio Grande do Sul, o Observatório da Mídia, da Federal do Espírito Santo, o OPAGA, da Federal do Tocantins, o Observatório de Mídia da UFPE, da UFPB e também o UFPB, né? Tem vários núcleos de pesquisa, tem coletivos como Intervoz, que trabalha pela democratização da comunicação, tem as instituições do campo da comunicação, todos foram convocados, foram convidados, estou esperando a Rede Falcicom, não? Revistas e museus, etc. Né? Qual foi a ideia de trabalhar, vou parar aqui o compartilhamento, como é que eu paro aqui, né? Qual foi a ideia de trabalhar, de lançar essa rede, de trabalhar com essa rede? Foi de perceber que o jornalismo sozinho, fact-checking, etc., já tenho só 2 minutos, então nem comecei o tema, mas tudo bem. O fact-checking e o jornalismo sozinho, nós não conseguimos dar conta da reação em relação àquilo que nós denominamos do outro lado do fenômeno da informação. A desinformação só existe porque existe a desinformação. As dimensões do fenômeno da desinformação, eles são as mesmas dimensões do fenômeno da informação. A diferença é que a desinformação se revela como se fosse uma informação, quando na verdade é aquilo que a nega, quando na verdade é o seu lado obscuro. E é disso que ela se credibiliza para chegar nas mentes de cada brasileiro. Então, para além das disputas que nós temos entre os regimes de verdade da modernidade, que é pautado no método, que o Beltrão tão bem coloca no seu livro, não? Que é toda a construção do ethos jornalístico moderno em relação à objetividade, imparcialidade, etc., que nós temos um confronto entre esses regimes, entre o regime de verdade da modernidade, que se pretendia, de uma certa forma, ali mais purista, e o regime de verdade da experiência, o regime de verdade dos valores e das crenças, que sempre existiu e sempre esteve em confronto com os demais regimes, né? Então, para além disso, nós, enquanto profissionais do campo, cientistas da comunicação, jornalistas, eu acredito que temos uma responsabilidade grande, que é encontrar o viés do diálogo, para com esses regimes de crença e de verdade. E acredito que nós só podemos fazer isso dentro do campo jornalístico se a gente estiver aí numa coligação sinérgica com os demais campos do conhecimento, com os demais campos da vida em sociedade, da ciência do espírito. Eu acho que não conseguiremos fazer isso somente retomando uma metodologia jornalística do passado, que foi a modernidade. Nós estamos em momentos bastante de muita transição em toda a sociedade, e nós precisamos dialogar para que essa crise da desinformação ela possa ser não somente contornada, mas ela possa ser, a partir dela, possa nascer nova política de verdade, como falava Foucault, novos regimes de verdade que possam ser conformados. E eu creio que o campo jornalístico precisa aprender muito com isso. Os conglomerados de comunicação precisam aprender que a desinformação esteve no jornalismo desde muito tempo, né? Dentro dos grandes conglomerados, em diversos momentos críticos do Brasil e do mundo. E a desinformação, ela não é, no momento, um privilégio brasileiro. A sociedade, sobretudo as ocidentais, estão sofrendo com o mesmo processo. Tanto que as fake news, porque não são apenas fake news, é um complexo de desinformação, elas viajam o mundo e elas chegam para nós reeditadas, descontextualizadas, recontextualizadas, etc. Então, eu acredito que a obra do Beltrão, a obra do professor Marx, né, elas são de máxima importância para que a gente possa estabelecer novos diálogos, não nas bases de um passado estático, como ali estava, mas nas bases de um presente que é bastante fluido e que precisa ser aberto para o diálogo, que precisa ser aberto para o debate. E exatamente pensando nisso, pensando no Marcos Mello como essa pessoa
que integrava essa pessoa, que fazia com que todos estivéssemos ali dispostos a dialogar, não? Enquanto aluna dele, várias vezes, debatemos em sala de aula vários pontos de vista, e eu nunca ouvi fechar um debate, pelo menos não comigo, essa experiência eu não tive, né? Comigo, a experiência sempre foi: então, vamos ver esse debate, vamos abrir por aqui e vamos ver qual é a via que nós temos para encontrar aí, para aproximar as possibilidades de pensamento em relação àquilo que estamos colocando. Então, é muito inspirada não só no pensamento, mas acho que no exemplo de vida do Marcos de Mello, que a gente pode e deve começar a tentar abrir o diálogo com todas essas possibilidades, porque a sociedade brasileira, que, como dito, 62% não sabe discernir uma informação de uma desinformação, porque o ambiente é bastante complexo, mas essa sociedade pede ajuda quando vai ao aplicativo e diz, por favor, me diga se isso é verdade ou não. Essa sociedade pede ajuda, inclusive, quando chega a mais tosca das fake news, perguntando se você vai virar um zumbi. Então, essa sociedade, efetivamente, é uma sociedade de pessoas simples e que querem saber se aquilo que eles estão recebendo pelos aplicativos de mensagem é alguma coisa que tem fundamento. Se a vacina está ligada a uma tecnologia 5G, quando desligar você vai morrer. Se o termômetro da porta do banco, quando colocado na sua testa, vai transformar você em algum zumbi, né? Então, tudo isso a sociedade pergunta, e é nossa responsabilidade, enquanto cientistas, enquanto jornalistas, dar essa resposta de um lugar não de acadêmicos que não se curvam, mas de pessoas que possam se abrir para o debate, para o diálogo, assim como fazia Marcos de Mello toda vez que chegava em algum lugar e a gente ia numa feira, a gente ia em algum lugar e ele começava a negociar com todo mundo. Então, é mais ou menos por aí, né? Não falei nada do que eu tinha programado, mas muito obrigada pela oportunidade. Imagina, professora, falou muito bem. Eu acho que houve aqui uma troca enorme, porque muitas das plataformas que a senhora, inclusive, falou, eu não tinha conhecimento, posso assumir isso, de minha parte, e eu acho que para outras pessoas que estão aqui também serviu de lição para propagarmos, a nível de divulgação de ciência, esse trabalho que é realizado. E hoje, mais do que nunca, eu acho que a divulgação, a comunicação de ciência, ela se faz muito necessária para combater essas desinformações que a senhora excelentemente apontou e nos faz recordar o quanto que nós podemos contribuir para que o futuro seja feito aí com mais comunicação, efetivamente, mais diálogo, mais aproximação das pessoas, né, professora? Nosso tempo já está muito mais que estourado e eu agradeço mais uma vez a presença de todos. Vou passar aqui a fala para a professora Cristina Schmidt e ela vai fazer um comentário sobre o nosso encontro, nossa jornada beltraniana. Professora Cristina. Eu só quero agradecer, na verdade, agradecer muito a Ana, ao Rafael, ao Eduardo, ao Flávio, que foi meu companheiro aí dia a dia na organização dessa jornada, né? Falar que é muito bom trazer essas reflexões. Ana, me arrepiei com a sua fala agora. Olha, a gente está passando um momento, assim, como você colocou e como a gente vem acompanhando, né? Que essa história de desinformação e notícias falsas não é um acontecimento de hoje, mas nós estamos passando por um momento bem diferenciado, né? Nós estamos passando por uma pandemia mesmo de desinformação, né? E até o professor Boaventura falou esses dias, né, numa das lives dele, ele falou assim que essa pandemia da desinformação é tão grave quanto, ou até mais do que a pandemia do coronavírus, porque por mais que a gente estude, tente buscar algumas saídas,
a gente só tem renovado as maneiras de criar informação de um lado e desinformação do outro, né? Então, parece que nós estamos lutando com uma questão bastante complicada de identificar aí as soluções, né? Se é que para ter soluções, né? Já que é para complicar a questão, será que tem mesmo uma única verdade, né? Já que a gente está buscando a informação certa, né? Mas eu quero agradecer muito a todos vocês nessa jornada beltraniana. Eu participei da primeira que a gente discutiu o livro Filosofia do Jornalismo, e aí definindo o tema para essa jornada, aí a gente retomou e viu que seriam 60 anos do livro do Beltrão, que também já trazia uma reflexão sobre isso. Então, muito bom, muito obrigada. Sucesso para a sua rede, Ana. Como foi na SOSCOM? Batalhou demais. A Ana não para um minuto sequer, gente. Essa mulher tem um fôlego. Muito obrigada, Rafael. Estamos cansadas, né? Rafael, sucesso na sua jornada. Eduardo também, obrigada, sucesso para você. E Elmano e Flávio, obrigada pela parceria aí na Rede Falcicom. Nós que agradecemos, professora, mais uma vez pelas suas iniciativas aqui na Rede Falcicom, também como parte da Intercom e todo o pessoal da cátedra da Intercom, José Marcos de Mello. E eu acho que nessa jornada beltraniana que fica aqui registrada para quem nos assiste no futuro e não aqui presentemente, seja pelo Facebook, seja pelo Instagram ou aqui no Zoom, que a sociedade, nós, seres humanos, necessitamos de comunicação. E por isso, no jornalismo, há essa necessidade de fornecer conhecimento. E a partir dessa responsabilidade social, nós podemos fazer um diálogo de várias vozes, que nem sempre elas são escutadas pelas desigualdades que a sociedade tem. Então, enquanto futuros jornalistas, que vocês que devem nos escutar, tentem refletir cientificamente sobre o papel do jornalismo. Esse foi o principal motivo dessa nossa live. Também discutir com vários cientistas durante esse tempo que estivemos aqui o papel do jornalismo na sociedade, o combate à desinformação. Fazer um bom jornalismo é preciso estudo, é preciso respeito, é preciso compreensão, compreender não apenas que a nossa sociedade necessita, é carente, é ignorante. Então, que possamos compreender essas necessidades e preenchê-las com o nosso estudo e a partir dessa experiência mais profunda que o professor Luiz Beltrão deixou e também o professor José Marcos de Mello aprofundou com a sua carreira, com a sua obra, enfim. Mais uma vez, muito obrigado a todos e a todas que estiveram aqui conosco. Até a próxima live Café Falcicom. Siga as informações pelo nosso site www.redefalcicom.org. Muito obrigado a todos e a todas.